Paz do Senhor, a palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra, que é algo que nós temos que começar a atentar para a nossa vida. Porque no momento que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você tem que seguir o que a palavra tem orientado. Não adianta você querer fazer do teu jeito, não adianta você achar que tem que ser assim, não importa a maneira que eu e você pensamos ou achamos que é, mas sim é a maneira verdadeira como Deus tem nos ensinado e tem nos mostrado e quer nos ensinar. Porque quando você se coloca na posição de querer ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor, quando você aceita Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, você tem que começar a buscar o entendimento dele. Não o entendimento do homem, mas sim do Senhor, o entendimento do Espírito. Você vê que o primeiro passo que Jesus fez foi o quê? Ele veio de Nazaré, foi na Galileia para ser batizado por João. Ou seja, você vê que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Porque existem regras, e essas regras nós temos que obedecer, nós temos que fazê-las. E a primeira regra é você aceitar Jesus Cristo. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? A segunda é você fechar aliança, tem que ser batizado nas águas. Não adianta, às vezes você está passando por luta na sua vida, você confia em Deus, você acredita em Deus, você mesmo diz que eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa isso, não faço mal para ninguém, mas a sua vida não muda. Por quê? Porque você precisa fechar essa aliança. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então desça nas águas do batismo para arrependimento dos pecados, para ser limpado, para nascer uma nova criatura. O batismo é o que? O significado da morte carnal para uma ressurreição espiritual, ou seja, você vai morrer e vai sepultar a velha criatura, os seus pecados, e vai nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso que às vezes você, por esse pequeno detalhe, sua vida não muda. Porque se você não fizer isso, se você não batizar nas águas, o que acontece? Você não fecha aliança com o Senhor. E o batismo, ele é fundamental. Não tem esse negócio de achar que não é bem assim, eu tenho que estar preparado. Não, você aceitou Jesus Cristo, então dedica a sua vida, desce nas águas. Porque também não adianta você descer nas águas do batismo e você está no pecado. Qual é a vantagem disso? Você está batizado nas águas, mas você continua no pecado. Você continua fazendo as coisas do mundo, continua mentindo, continua em fornicação, continua em enganação, continua em várias partes do pecado que o mundo ainda está enraizado em você. Então você não nasceu uma nova criatura. E aí você não entende por que as coisas não acontecem na sua vida. É necessário você o quê? Você desceu nas águas, então você fala assim, aquele momento que você desceu, então você creia que você morreu para o mundo e vai tirando de você o desejo, vai se limpando. Por quê? Porque assim você vai começando o quê? Você vai começando a mostrar para Deus que você quer realmente ser transformado e ser transformada. Aí o Espírito Santo vai tirando, vai ajudando você a se limpar. Porque não é sozinho que você faz isso. Você vê aqui que aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que ele sozinho ele não conseguiria fazer. Por que ele foi tentado? Por que ele foi batizado? Por que ele passou por essa situação? Para mostrar para nós que mesmo ele sendo filho de Deus, ele passou por luta e por dificuldade aqui na terra. Como homem, ele nasceu como ser humano, ele viveu como ser humano, então ele sabe tudo que nós passa.
Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, ele sabe. Por quê? Porque ele viveu isso na carne dele, no corpo dele terreno. E ali o que ele teria que fazer então? Então ele precisa, para ele voltar até a comunhão com o Senhor, com o Pai, ele teria que fazer o quê? Nascer novamente, descer nas águas e se arrepender de tudo e nascer uma nova criatura. Não que Jesus Cristo teve pecado, não, não é isso. É que ele mostrou para nós que é necessário fazer essa transformação. E você vê que é tão importante que aqui, ó, você vê que está isso aqui, ó, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Você vê que na hora que ele subiu das águas, emergiu, o que aconteceu? O céu se abriu. Ali o que acontece? Ali a aliança com o Senhor foi formada. E assim Deus quer fazer contigo. Você que já é batizado nas águas, se arrependa dos teus pecados. Tira esse nervosismo que você passa. Tira essa dúvida, essa angústia. Eu sei que você está passando por luta. O Espírito Santo do Senhor sabe que você está passando por luta. Mas se você ficar olhando para os seus problemas, você vai esquecer a glória do Senhor que está na sua vida. Porque Deus quer mudar a tua história, mas é necessário você mudar. É necessário você querer ser mudado, você querer ser mudada. Porque não adianta o querer, tem que ter a ação, a vontade, tomar atitude. Como você tomou atitude, se você já desceu nas águas, você tomou atitude de descer nas águas, você mostrou para o mundo que você quer um compromisso com o Senhor. Então, deixa a transformação do Espírito Santo fazer na sua mente, no seu coração, para que a palavra venha enraizar em você e as coisas velhas, a velha criatura sair de dentro de você. Você vê aqui que não basta só você descer nas águas. Como diz em Romanos 12:2, é necessário você deixar ser transformado pela renovação do Espírito. É isso que você tem que ser feito. E você vê aqui que Jesus, ele fez o quê? Ele precisou ser tentado no deserto. Aqui, ó, o texto aqui, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Você vê que Jesus, ele precisou ser levado para o deserto para arrancar, para ser tentado por Satanás, para ver se ainda tinha algum vestígio de sentimento da carne. E assim o Senhor está falando para mim e para você. Se nós queremos ver a bênção do Senhor na nossa vida, se nós queremos ver o milagre do Senhor na nossa vida, nós temos que estar com o coração sincero para Deus, buscar em primeiro lugar a Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus nos ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, porque não tem outro caminho, é esse caminho só. Não adianta você querer, mas pastor, eu vou na igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista fiel, eu faço voto, eu faço campanha, mas minha vida não muda. Por quê? Porque você não mudou. Se Jesus Cristo aqui, ele precisou descer nas águas e precisou ir para o deserto para ser tentado, para arrancar dele tudo, imagine nós, que somos pecadores, cheios de falha. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que ele sabe as nossas fraquezas, é por isso que ele está hoje falando essa palavra. Quebra o seu orgulho, tira esse orgulho espiritual que está dentro de você, que você diz que sabe tudo. Alguém quer te ensinar a palavra, mas você fala, já sei. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu entendo dessa maneira, eu entendo dessa maneira. Quebra o seu coração, tira esse orgulho. Ninguém sabe nada a não ser o Espírito Santo do Senhor, porque é dele que vem a revelação. E aqui você vê, ó, que um detalhe importante, ó, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, você vê aqui, ó, que Deus, ele mostrou para todos que estavam ali que Deus era Pai de Jesus, e Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E assim, você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e único, desceu nas águas do batismo, hoje você é chamado Filho de Deus. Se você não fez isso, faça, se arrependa.
Não fica deixando para depois. O amanhã não existe, existe hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Hoje, Deus deu presente para você viver. Então ele pertence a você. Então tome a decisão. Tira do teu coração tudo que não provém do Senhor. Por isso que Jesus ele disse que os humildes serão exaltados. Somente os puros de coração verão a face do Senhor. Por quê? Porque você, quanto mais você tiver o teu coração aquebrantado, mais o Espírito Santo fala contigo. Até quando você vai ficar nessa luta? Até quando você vai ficar nesse desespero, nesse desânimo, nessa sua vida que sobe e desce, você não tem autocontrole, você é uma pessoa nervosa, uma pessoa impaciente, você é uma pessoa que às vezes não consegue entender o que acontece com você e você clama para Deus, fala, Senhor, por que minha vida não muda? Por que não acontece? E o Senhor está confirmando novamente para ti, porque você não entregou sua vida 100% para o Senhor. Você não entendeu o significado do batismo. O batismo é você nascer uma nova criatura e deixar o Espírito Santo do Senhor transformar a sua vida. E aqui o Senhor Jesus Cristo deixou escrito isso para mostrar que Ele, por Ele ser Filho de Deus, Ele fez esse procedimento para que nós venhamos a fazer também. Não tem outra forma de você chegar até Deus. Não tem outra forma. Por isso que hoje Jesus Cristo ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus Cristo é o único caminho que nós temos para chegar até Deus. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que Ele é a verdade? Ele é a palavra. Ele é a transformação. Ele que está mostrando para mim e para você o que é viver com o Senhor. Que é as promessas do Senhor tem para nós. Não que o mundo fala, não que o mundo mostra. Pelo contrário, Jesus Cristo ele mostra a verdade que nós somos hoje. Quem é de Jesus Cristo é liberto pelo Senhor Jesus Cristo. E quem não é do Senhor Jesus Cristo é escravo do diabo. É por isso que ele diz que ele é a verdade. E ele confirma ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque é isso. Quando você desce nas águas do batismo, a sua vida está lá, a antiga vida. Ali você nasce uma nova criatura. Agora não adianta você descer nas águas do batismo e continuar no pecado. Você continua mentindo. Você continua adulterando. Você continua em fornicação. Você continua fazendo coisa errada. Como que você sepultou a velha criatura? Se Jesus voltar hoje, você fica. Porque você está em pecado. Não é porque você desceu nas águas, não é porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida, a sua vida vai mudar sem você tomar atitude e se renovar todo dia. Não, você tem que tomar atitude, querer ser mudado. E quanto mais você muda, mais o Espírito Santo transforma a sua vida. Tem pessoas que ficam ali esperando que Deus vai mudar a vida dela, mas Deus não vai mudar, é você que tem que tomar atitude. E aí sim vai entrar para ajudar você nessa mudança. O que você está passando por hoje, a luta que você está enfrentando hoje, seja qual for, doença, vida sentimental, financeiro, seja qual for, confia no Senhor. Pede para Deus limpar teu coração, teus pensamentos, tira toda a soberba espiritual, tira toda a prepotência, todo orgulho e coloca assim, Senhor, eis-me aqui para ser transformado por ti, transformada por ti. Quero conhecer o Senhor de fato e de verdade. Aí você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Caso contrário, você vai ficar continuando nessa alta, nessa baixa e indo no embalo. Aí você vai de igreja em igreja. Ah, vou hoje visitar tal igreja, ver que Deus fala comigo. Ah, hoje vou em tal igreja, ver que Deus fala comigo. Ah, vou em tal igreja, ver que Deus fala comigo. Aí você não se firma em nenhum lugar. Por quê? Porque você está querendo buscar o que você acha que tem que ser. O que você quer, mas não o que Deus quer falar. E hoje o Senhor está dizendo essa palavra. Se arrependa, desce nas águas, nasce uma nova criatura, seja transformado pela palavra. Aí você vai ver sim a glória do Senhor na sua vida, na sua casa. Aí você vai ver as promessas que estão aqui, que é reservada para ti, se cumprir na sua vida. Aí você vai ter um casamento feliz, vai ter uma vida sentimental feliz, uma família feliz, a vida financeira estabilizada, tua vida espiritual transformada. Mas não é do jeito que você quer. Se você quer,
E você está insistindo naquilo, batendo na tecla, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você diz que é uma nova criatura. Não ouve o que Deus quer falar contigo, porque você quer o que você quer. Você faz da maneira que você quer fazer. Então não tem como Deus fazer nada por ti. Tenta para essa palavra. Se o próprio Jesus Cristo foi, desceu nas águas e foi tentado, foi levado para o deserto para ser tentado, e aqui diz a palavra, tentado por Satanás e vivia entre as feras. Você imagina a opressão que estava sobre Jesus Cristo nesses 40 dias, nessas 40 noites. Imagine a opressão, porque ele era carne, corpo físico. Imagine a opressão que ele estava sentindo. E se você ver lá e nos outros evangelhos, é mais detalhado o que Satanás fez com ele. Imagine nós. E é por isso que o Senhor está mostrando que a saída é essa, não tem outra saída. É descer nas águas e se arrepender e nascer uma nova criatura e deixar o Espírito Santo transformar. Caso contrário, você vai ficar com o seu orgulho. Eu quero, eu vou fazer, eu entendi, eu vou procurar uma palavra aqui, vou procurar outra palavra aqui, vou numa igreja aqui, vou fazer isso, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, é a revelação, o homem de Deus, mulher de Deus, para, é a palavra que vai te mostrar. Jesus Cristo, ele veio para te libertar, põe isso no teu coração. Falar no leito do teu quarto quando você buscar ele. Ele não vai precisar mandar recado para você, ele vai falar na palavra no teu coração. Quando você for na igreja, a palavra vai ser revelada para ti. Ninguém precisa falar para você o que você tem, mas a palavra vai falar contigo, porque quem tem intimidade com o Senhor é assim que Deus fala. Então quer ter essa intimidade com o Senhor, porque é isso que ele está chamando você, para você ter uma intimidade com ele. Então deixa a palavra entrar. Se batiza. Se você é batizado, então deixa ser transformado. Tira esse orgulho, essa prepotência, eu sei, eu faço, aconteço. Quando você quebrar o teu coração, quando você quebrar o teu espírito, aí você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.